Deixa eu botar o chat aqui. Show. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, pessoal, só para voltar aqui. Na reação 2, a gente vai ter aqui uma reação entre o ácido sulfúrico, né, o hidróxido de amônio, e vai estar formando aqui o sulfato de amônio mais água, né? Na alternativa C, ele pergunta se o reagente B é um álcali fraco, né? Vocês sabem que álcalis são bases, certo? E aí todas as bases formadas por nitrogênio, né, amônia e amônio, tá? Elas são bases fracas, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Por que elas são bases? Tá? Porque elas têm um poder ali de captação de H+, beleza? Ou H-, tá bom? E aí, vamos lá. Na D, a soma dos coeficientes de balanceamento dos produtos na reação 2 é igual a 4. Vamos lá. Usando a regra do macho, pessoal, primeiro a gente vai balancear os metais. Como vocês conseguem ver aqui, a gente não tem nenhum metal, então a gente vai para os ametais aqui. Dentro dos ametais, a gente tem o S aqui, que é o sulfato, o enxofre, e aqui tem outro S, então ok. Agora o nitrogênio, aqui tem um nitrogênio, aqui tem outro nitrogênio, um no reagente, no produto também, tá certinho, tá bom? Agora vamos olhar carbono. Carbono não tem hidrogênio. Bom, aqui tem 2 hidrogênios, mais um aqui, né? E mais 4 aqui, ou seja, 7, beleza? E do outro lado aqui a gente só tem 2, certo? Então, vamos ter que balancear. 2 aqui, perdão, 2 aqui, e aqui tem mais 2 vezes 4, 8, né? Então, vou botar aqui, ó, 8 aqui, mais 2 aqui, que tem 10, e aqui tem 7. O que a gente pode fazer, então, para estar balanceando? Ah, aqui tem 2 também, gente, perdão, prof. Já voltei afobado aqui. Então, aqui, ó, NH4, perdão, não vi esse 2 não. Então, aqui, ó, tem 2 nitrogênios. Então, aqui também tem que ter 2, vou botar aqui, 2, tá certo? Perdão, gente. Então, aqui, 2 vezes 4, 8. E aqui também, vezes 2, 10 aqui desse lado, mais 2 aqui. Então, na verdade, esse reagente tinha 12. Tá? Ó, 2 aqui, perfeito. E aí, aqui, como aqui vai multiplicar por 2, ó, a gente tinha 1 mais 4, tinha 5, né? 5 vezes 2 tem 10 aqui, nessa molécula. E aqui vai ter 2. 2 mais 10, a gente vai ter aqui 12 hidrogênios desse lado, tá bom? E desse outro lado, como a gente tinha calculado aqui, a gente vai ter 10. Então aqui tá errado, né? Tem 2 a mais aqui. Então como é que a gente pode fazer para balancear? A gente pode multiplicar aqui por 2, né? E a gente teria então 4 aqui, mais 8 aqui. No total a gente teria 12 dos dois lados. Tá bom? 12 hidrogênios dos dois lados, certinho. E oxigênio agora para terminar, né? A gente tem 4 oxigênios aqui. Lembra que é sempre vezes 2, então 2 vezes O, a gente tem mais 2 aqui, 4 aqui, 6, tá bom? E deste outro lado aqui a gente tem 2, né? E aqui mais 4, 6 também. Perfeito, tá bom? Então aqui ele está balanceado de que forma? Aqui é 1. Vou colocar de outra cor? Ó, aqui ficou 1. No composto B é 2, né? 2. Aqui é 1 também. E aqui 2. Então vai ficar 1 mais 2, 3. Aqui 2 mais 1, 3 também. Então 6 é a soma. E aqui ele pergunta, a soma dos coeficientes de balanceamento dos produtos da reação? 2 dos produtos. É igual a 4? Não. 1 mais 2 é igual a 3, né? Show, pessoal? Tranquilo? Deu para entender, gente? Show de bola. Então vamos lá. Aqui vai ficar falso. Show. Beleza, então, pessoal, vamos para a próxima provinha aqui, tá bom? Terminamos aqui a de Goianésia, graças a Deus. Lembrando que as gravações, elas estão lá no... Vou deixar essa aqui que foi de ontem. As gravações, elas vão ficar lá no site, tá, gente? Já tem a Univ, Goianésia e Aparecida já todas feitas, a de 2021. Aí, vamos lá. Formosa, né? O professor de humanas já começou a mexer nela com vocês. Eu queria vir, como hoje é sábado, eu queria vir com a parte mais de biologia. Eu trouxe algumas doenças que a gente está estudando aí, doenças que caem bastante assim. A gente vai estar falando delas várias vezes, mas é interessante a gente sempre ressaltar e resolver as questões aqui com elas. Tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui.
O sistema imunológico é formado por várias células especializadas, tecidos e alguns órgãos que reagem de várias formas. As linhas de células do sistema imunológico e as células sanguíneas começam de todas as células-tronco, beleza? As relações, em relação a essas células, analise os itens verdadeiro ou falso. Então, pessoal, não tem quando eu fico lá toda hora mostrando aquela imagem do sistema hematopoético para vocês, certo? Então, é nesse ponto que eu quero chegar agora com vocês. Então, vamos dar uma revisadinha em todo o sistema hematopoético? Vamos lá. Deixa eu só quadrar isso aqui. Show. Então, vamos lá, pessoal. Vou aumentar aqui. Beleza. Então, assim, pessoal, vocês sabem que o sangue de vocês ele tem todo um sistema figurado, tá certo? Ou seja, o sangue ele pode ser dividido numa parte que é mais líquida, que a gente chama de plasma, e num sistema figurado que compõe várias células, né? Não é à toa que quando a gente vai lá, tira sangue assim, né, no laboratório, a gente coloca aquele tubinho naquele aparelho que é uma centrífuga, né? Ou seja, ele acelera uma decantação e a gente consegue ali isolar esses elementos figurados, tá bom? Então, desses elementos figurados, eu quero que vocês entendam que existe os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos e hemácias, que a gente chama de grupo vermelho, tá? E existe também os glóbulos brancos e os leucócitos, que a gente chama de grupo branco, tá certo? E aí, a gente vai estar estudando cada um desses, e aí tem esse grupinho das plaquetas ou trombócitos, tá? Que eles são bem amarelinhos assim, é legal, também tem como ver nas falas, tá bom? E aí, esses três juntos, eles vão estar formando o sistema hematopoético, tá? Olha que parada interessante, a Univ também vem perguntando bastante essas coisas aí, tá? Quando a gente está lá no nossas primeiras semaninhas de vida, né? Lá no sistema fetal, beleza? Nossas ilhotas sanguíneas, pessoal, eles vão vir do fígado, tá bom? Vem do fígado, não, perdão, do saco vitelínico, tá? Então, lá na primeira semana, ainda, lá na vida fetal, perfeito? Não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, ó. A gente vai ter alguns os sacos sanguíneos, e isso vai ficar lá no vitélio, tá bom? No saco vitelínico, perfeito? Então, às vezes a prova pergunta, primeiras semanas da vida fetal, tá? Sistema hematopoético, tá? Ou seja, as células, as ilhotas sanguíneas, elas vinham ainda do saco vitelínico. Aí sim, lá no sexto mês, né, quando o bebê já está um pouco mais formadinho, aí sim, essa suplementação de células, né, sistema hematopoético, ele vem do fígado e do baço, tá bom? Tinha até uma aluna que tinha perguntado isso para mim, tem um tempo desse eu estava explicando isso. Tá, então, primeiras semanas, saco vitelínico, a partir do sexto mês ali, fígado e baço, e aí quando a pessoa nasce, pessoal, né, a gente vai perdendo ali alguns resquícios ainda do fígado e do baço, o recém-nascido, certo? Mas ele vai começar a trocar esse sistema hematopoético pela medula óssea, tá bom? E aí, quando a pessoa entra na vida adulta, ela é 100% medula óssea, beleza? Então, essa transição, pessoal, é importante vocês terem na mente de vocês, tá? Então, primeiras semanas, saco vitelínico, sexto mês, fígado e baço, tá? Recém-nascido ainda tem alguns resquícios, mas a gente já começa ali medula óssea, e na vida adulta, medula óssea, tá certo? Show? E aí, olha só. Esses locais, eles variam bastante, certo? Então, por exemplo, ó, a fase mesoblástica, né, que eu estava falando para vocês, o saco vitelínico, né? Na fase hepática, né, quando a gente vai ter esse sistema hematopoético vindo do fígado e do baço. E aí, quando a pessoa já está na fase medular, é quando toda essa expressão é feita na medula óssea, tá certo? Que é só imagenzinha para ilustrar, né, a questão dos ossos jovens e dos ossos do adulto, tá certo? Lembrar que os ossos jovens, eles estão todos propícios a crescimento, do adulto só as extremidades, tá bom? E aí, pensando na medula óssea, pessoal, olha só que interessante.
Aqui é uma imagem histológica, né, mostrando aqui para vocês alguns leucócitos, né, que são células brancas lá na medula óssea. Aqui alguns eritrócitos, né, que são as nossas hemácias, certo? Bem louco isso aqui. E aqui são células-tronco, ó. Essas células-tronco, pessoal, são células indiferenciadas, beleza? Vou mostrar depois o esqueminha tudo completinho para vocês. Aqui tem minhas imagens, olha que interessante, ó. Imagem histológica de células jovens, tá bom? E aqui células mais adultas, tá certo? E olha que interessante. Quando a célula começa a crescer, né? Vocês estão vendo aqui que ela começa a vir para a esquerda aqui, né, nessa imagem. E aí, às vezes, não sei se vocês já ouviram falar que negócio de desvio à esquerda, né? Vocês vão ver falar, vocês vão ouvir falar muito disso aí na faculdade, tá certo? Então, aqui interessante, ó. A medula óssea, as células são indiferenciadas, né? Aqui é uma célula óssea, aqui é um músculo, tá certo? Elas começam a se diferenciar aqui da medula e vão se espalhando para o corpo, adquirindo ali várias funções, tá? Por meio do sistema sanguíneo mesmo. Aqui, ó. E olha que interessante. Então, assim, ó, aqui para ilustrar melhor o que eu estava falando, ó, na medula, então, nascem essas células que começam a se desenvolver e se diferenciar, tá certo? Então, essa célula-tronco que fica na medula óssea, pessoal, ela pode se diferenciar, por exemplo, formar um linfócito, tá? Que é uma célula linfóide. Ou ele pode, por exemplo, ir para células mieloides, né? Formar aqui neutrófilo, basófilo, eosinófilo, a gente vai falar de cada um, tá? Monócito, eritrócito. Então, essas células elas podem elas são pluripotentes, que a gente chama, tá? Então, essa célula pluripotente, que é uma célula-tronco, ela fica na medula óssea e ela pode se diferenciar em células mieloides e células linfóides, tá certo? Então, olha só, cadê? Então, por exemplo, ele pode formar ali algumas células adiposas, tá? Que são os adipócitos, eles podem armazenar energia em forma de lipídio, tá? Tem os fibroblastos, né? E as células mesenquimais, que eles estão relacionados à questão do fator de crescimento, né? Formar a fibra ali do crescimento, tanto ósseo quanto cartilaginosa, tá? Temos células endoteliais e os vasos, né? Justamente para fazer o controle da passagem da célula, né? Endotélio, pessoal, é a paredezinha do vaso, tá bom? E os macrófagos também, né? O macrófago, a gente ouve falar muito dele na questão de que ele protege, né, nosso corpo como primeira barreira ali, né? Então, qualquer organismo que entre no nosso corpo ali, o macrófago ele vai estar presente ali para tentar tá enfrentando aquele patógeno, tá vendo o que é, investigando, certo? E aqui a imagem mostrando cada um desses compostos que eu falando para vocês aqui no, no exemplo. Tá? O adipócito, pessoal, lembrar que a gordura ela é branquinha, tá vendo? Então ele fica uma mancha branca aqui, ó. Bem massa aqui também, certo? Aqui algumas fibras também reticulares, ó. Passando rápido aqui. Ah, essa aqui é massa, ó, gente. Olha o vaso sanguíneo passando as hemácias, que legal. Tá vendo? Dá pra ver certinho, tá vendo a parede do vaso, ó. Ó, que legal. E as hemácias passando. Lembra que as hemácias elas são transportadoras de oxigênio, né? E aí, ó, como vocês sabem, né, dentro do osso a gente tem esses vasos, né, passando, tanto artéria quanto veia, tá certo? Às vezes tem um exame que a gente faz, né, para conseguir fazer uma biópsia raquidiana aqui, né? A gente vai pegar o líquido encéfalo raquidiano aqui. Por que a gente vai retirar aqui dessa região mais sacral, pessoal? Tá? Lombar para sacral. Porque, pessoal, é o seguinte, não sei se vai ter a imagem aqui, acho que não. Mas a medula, né, ela termina ali antes de, mais ou menos em L4, né, vai descendo ali. É porque depende da anatomia da pessoa, tá? Mas eu sempre tento fazer o mais sacral possível. Então, assim, a medula ela vai terminando, vai formando uma cauda equina, só com extensão. Então, é retirado o líquido encefalorraquidiano dessa parte um pouco mais lombar sacral aqui, porque o risco é menor de você pegar essa agulha e enfiar, por exemplo, na medula da pessoa, certo? Então, a gente vai tirar aqui só o líquido, tá? Embaixo, deixa eu ver se eu acho que tem uma imagem de anatomia para vocês verem. Ó, isso aqui é melhor. Não, cadê?
mostrar de 2 anos para você. Então, tá vendo aqui, ó? A medula vem descendo, ó, vem. Só que ela vai acabando aqui, tá vendo? E aí, esse vermelhinho que vai acabando, e aí ele fica depois só a extensão da medula, que aí seriam os ramos dela, né? Vocês sabem que cada raminho da medula, ela sempre vai emergir no abaixo aqui. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou aqui em T1, né? O ramo está em T1, só que ele vai sair, por exemplo, aqui embaixo. T2, T3, ele vai sempre embaixo. Por isso que vai sobrando caldo aqui embaixo. Certo? Então, é retirado dessa região aqui, ó, lombosacral. Tá vendo? Sempre mais embaixo, para não correr risco de pegar a medula. A gente colhe só o líquido. Mesmo assim, dói pra caramba isso aqui. Tá bom? Não dá isso pra ninguém. Show? E aí, pessoal, lá dentro dessa medula, a gente vai encontrar o quê? Encontra células-tronco, que são células que ainda vão se diferenciar, tá? Elas têm um potencial de diferenciação, ou seja, são pluripotentes. A gente vai ter células progenitoras também, tá certo? E células de amadurecimento. Vocês vão entender, quando eu mostrar o esquema para vocês, que vocês vão entender, tá? Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, a gente vai dessa célula-tronco, pode surgir uma célula mieloide ou uma célula linfóide, tá? Só achar a tabela aqui. Aí, pronto. Então, olha só. Tem aqui a célula-tronco, beleza? Ela vai formar aqui as células progenitoras. Dessas células progenitoras, a gente vai começar a dividir aqui em mieloides e linfóides, tá? Que são as células diferenciadas. Então, aqui de novo, ó. A gente pode, da progenitora, formar progenitora linfóide e progenitora mieloide. E aí, da mieloide, a gente pode formar aqui, ó. Eritrócito, plaqueta, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e monócito. E daqui do linfóide a gente pode formar linfócito B, linfócito T e natural killer. Falando que cada um, né, especificamente, os eritrócitos, pessoal, eles são responsáveis por transporte de gases, né, oxigênio e gás carbônico, beleza? Eles não têm núcleo, tá? São células anucleadas, eles têm dentro dele uma proteína chamada hemoglobina, tá? Que vai ter alguns átomos de ferro também que vão ajudar a agregar oxigênio e gás carbônico a essa célula, tá bom? Temos aqui ao lado também as plaquetas, tá? Vale lembrar, pessoal, que as plaquetas, elas vêm de uma célula chamada megacariócito, tá? Então, o megacariócito, ele vai se desmanchar e formar as plaquetas. Essa aqui é a imagem do megacariócito, tá vendo, ó? Tá vendo que dentro dele tem um monte de plaquetinha, aí ele meio que estoura assim e libera as plaquetas, tá bom? Plaqueta, pessoal, ela serve para coagulação sanguínea. Se suas plaquetas estão altas, a gente consegue coagular legal, né? Se tiver muito alto mesmo, é porque vai formar trombo, e aí esse trombo ele pode se desprender, e aí formar um AVE, né, que é um acidente vascular encefálico, pode formar, às vezes, uma varizes ali, um edema, então, tomar cuidado, tá? E se a plaqueta estiver baixa, né, a pessoa está com plaquetopenia, ela pode, qualquer corte que ela tiver, ela não vai conseguir estancar esse sangue, ela pode ter uma hemorragia, é perigoso. Tá bom? Aqui ao lado também temos um basófilo, tá bom? Lembrar que os basófilos, eles são indicadores de alergia, tá bom? Então, quando vocês verem ali, se a questão fala alguma coisa sobre alergia, lembrar que os basófilos vão aumentar. Eosinófilo, eles também podem estar indicando algumas alergias e tal, mas ele indica principalmente infecção por eumintos, né? Por vermes. Olha que parada bacana. Então, eosinófilo, ela indica, se tiver muito alto mesmo, assim, infecção por verme, né? Neutrófilo e monócito, eles têm uma função parecida, eles têm uma função de fagocitose, tá? Além de uma função de fagocitose de corpos estranhos, eles também têm uma função de apresentação desses corpos estranhos, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que o monócito, quando ele está no sangue, tudo isso aqui é no sangue, né? Quando ele está no sangue, ele é chamado de monócito. Quando ele está no tecido, a gente chama esse cara de macrófago, tá? Então, o macrófago é o monócito que está no tecido, e o monócito é o macrófago que está no sangue, beleza? Aqui no sistema linfóide, a gente vai ter os linfócitos B, linfócito T e natural killer, né? Lembrar que o linfócito T, ele é produzido no timo, linfócito B, né, é no próprio osso mesmo, perfeito? E aí, pessoal, o linfócito B, ele é menos específico, ele é de primeira barreira, tá certo? E aí ele vai também ajudar a produção de linfócito T. Então, o B, ele surge primeiro e ele estimula também a produção de linfócito T, tá? O linfócito T, ele é um pouco mais específico, ele vai, todos aqui vão produzir anticorpos, né, que são as imunoglobulinas, tá certo? E aí, quando a gente fala imunoglobulinas, né, nessa época do Covid, a gente está falando muito sobre elas, né? IgA, IgM, IgG, são esses anticorpos, são as imunoglobulinas, tá bom?
E células natural killer. Células natural killer, pessoal, elas servem para fazer o quê? Checagem ali das células, se está tudo bem, se não está. Então, eles vão provocar ali uma apoptose caso a célula esteja algum dano. Vocês lembram algumas aulas anteriores que eu falei sobre câncer e tudo mais? Não sei se vocês lembram disso. E aí eu estava falando da questão que a gente tem as checagens ali, né? Professor? Oi? Mas só que a célula NK, ela não pode ser substituída pelo citotóxicos, não? Pelos linfócitos T citotóxicos? Então, é parecido, mas não é igual. Entendeu? Então, por exemplo, linfócito T citotóxico, ele é um linfócito T mesmo. Tá certo? E aí a gente pode ter também, por exemplo, um linfócito T auxiliar. Certo? O natural killer, ele é uma célula de verificação. Ela sempre vai estar no seu sistema andando, independente se você está com alguma infecção ou não, ou se está precisando de produção de linfócito ou não, o natural killer vai estar lá. Porque ela é uma célula de checagem. Então, por exemplo, se tiver alguma mutação, algum problema na sua célula, algo que uma célula natural killer identifique que está errado, ela vai provocar uma apoptose nessa célula. Então, ela meio que também ela faz um papel de guardinha, imagina. Ela vai ali andando no seu corpo, aleatoriamente ela vai se ligando a várias células, tá certo? E aí, numa dessas, ela vai verificando se está tudo bem, se não está. Se tiver tudo bem, ela vai embora, se não tiver, ela provoca uma apoptose nela. Ela também tem essa função de defesa, entendeu? Deu para entender, Ian, essa parada aí? Beleza, irmão, obrigado. E a T citotóxica, né, ela faz um papel parecido com a natural killer, realmente, só que ela é um linfócito, eles são diferentes, eles são diferentes. É que nem a gente vê aqui, por exemplo, neutrófilo e monócito. Eles são bem parecidos em função, só que eles são células diferentes, né? Por quê? O monócito, a gente vai falar que ele é mononucleado, né? Ou agranular também, é comum ver essa frase. E o neutrófilo, ele é polinuclear, polimorfonuclear, né? Que o pessoal às vezes fala. Ou seja, ele é uma célula granulada. Tanto o neutrófilo é granulado, quanto o eosinófilo é granulado, tá? E aí, quando a gente vê aqui, ó, o basófilo, tá vendo? E o monócito, eles são um núcleo só, tá vendo? Eosinófilo e neutrófilo não. Então, essa também tem uma relação muito parecida também, né, com o eosinófilo e com o basófilo. Isso. Fazem reações alérgicas. Exatamente, os dois dão reação alérgica, é o que ele tá falando. O basófilo é mais para alergia mesmo. Os dois são alergia, né? Mas o basófilo é mais alergia mesmo e o eosinófilo é mais infecção por verme mesmo. Um exemplo bacana de tu ver. Depois eu mostro para vocês aqui, porque se eu for botar um vídeo aqui vai ficar travando. Não tem a filariose, né? Que é aquela doença causada por nematode. Inclusive, vou até falar da filariose daqui a pouco. Imagina a filariose. Quando o mosquito vem ele deixa a filária lá dentro do seu sistema linfático, os eosinófilos que vão atacar. E aí tem como você até ver depois que você coloca no YouTube, eu vou mandar lá no grupo lá. Os eosinófilos vão atacando assim, ó, é muito legal. Então dá pra ver essa reação acontecendo. Acontece lá no sistema linfático. Certo? Ah, entendi. Aí aqui só pra gente ver melhorzinho, ó, o desenho é mais ou menos a mesma coisa. Só pra gente entender alguns pontos a mais aqui também que são bem legais. Beleza? Então, por exemplo, já ouviram falar também das interleucinas, né? Essas interleucinas, pessoal, elas vão estar associadas a determinados tipos aqui de células, tá? Para a prova de vocês não precisa, só para vocês entenderem que existe interleucina para cada tipo de coisa. Então, por exemplo, interleucina 5 é eosinófilo, interleucina 3 é monócito e neutrófilo, né? Interleucina 7 é linfócito B e T e por aí vai. Tá bom? Então, aqui, esses esquemas aqui, pessoal, é interessante vocês terem na mente de vocês. Quem é mieloide, quem é linfóide, tá certo? Então, sempre tá ligado. Lembrar que linfóide é lembrar de linfócito, né? Linfócito B, T, natural killer. E lá, em mieloide, lembrar que tem os eosinófilos, monófilos, granócitos, basófilos, eritrócitos, plaquetas. Certo? E aí tem uma diferençazinha quando ele está no sangue e quando ele está no próprio sistema. Será que tem alguém tentando entrar? Acho que não. Beleza. Depois eu olho as perguntas, gente, no finalzinho aqui, aí eu respondo tudinho. Aqui, ó. Aqui é interessante pra vocês verem a questão do... Ó, a gente tem aqui o pró-eritroblasto, tá? E ele formando aqui até formar uma hemácia, que legal. Ele vem bem grandão mesmo, pessoal, então ele vai encurtando. E você consegue até ver em microscópio as fases, ó. Ó que legal. Então aqui é um pró-eritroblasto, aí ele vai se quebrando aqui, forma eritroblasto. Aí depois você vai formando aqui e forma eritrócito, tá vendo?
Aqui a traição é massa, viu, pessoal? Aqui, ó. Mais clarinho aqui. Show? Aí, ó. É exatamente isso, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ele perde o núcleo. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal, que a hemácia é uma célula nucleada? Então tá aqui o eritroblasto, ó. Aí ele perde o núcleo. Tá vendo que legal? Beleza? E aí ele fica só o reticulócito, né? E no caso a gente chama de hemácia. Ó, acontecendo que da hora, olha lá. Bacana demais. Pô, essa imagem ficou bacana, hein, cara? Da hora. Aí, ó. O eritroblasto e o reticulócito. Muito da hora. Então, quando vocês verem essa parada de reticulócito, perdendo aqui os núcleos. Então, aqui é a questão das plaquetas, né, pessoal? Então, dos eritrócitos, ok, pensando nas plaquetas, olha só que louco. Como eu falei para vocês, a plaqueta ela vem do megacariócito. Então, tá aqui o megacariócito, ele vai e libera as plaquetas, tá? Plaquetas são esses pequenininhos aqui, viu, pessoal? Esses menorzinhos aqui. Esse é o megacariócito, ele estoura e libera esses roxinhos para todo lado, tá vendo? Ó, isso aqui são as plaquetas, esses roxinhos. Esses aqui são hemácias, viu, pessoal? Esses amarelos aqui. Tá? Ó. Imagem da medula óssea e aqui megacariócito. Megacariócito. De novo. Vamos lá. Pensando agora aqui, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monófilos, né? Então aqui, ó, os eosinófilos, como foi para vocês, ó, ele vai ter 2 núcleos, neutrófilo tem também um monte, basófilo também, tá certo? Quem é mono, no caso aqui a gente vai ter quem? Ó, o basófilo aqui mononuclear e aqui os neutrófilos, né? Como polimorfos. Ó, neutrófilos aí. Como falei para vocês, pessoal, o neutrófilo vai ter a função de fagocitose. Aí, ó, pronto. Essa imagem que eu queria chegar. Tá vendo que a gente tem aqui uns que só tem um núcleo, ó, mieloblasto, não, mielócito, e tem outros que a gente tem vários núcleos, ó. Neutrófilo, tá vendo? Não precisa saber identificar esses negócios não, viu, gente? Essas imagens histológicas não. Só pra vocês verem como é que é mesmo na real mesmo. Bom, descendo aqui rapidinho. Monócito, neutrófilo também, acabei de falar para vocês. Função de fagocitose. Tá, vou passar mais rápido aqui. Agora sim, ó, linfócitos, vai. A gente vai ter linfócito B e linfócito T. Lembrar que linfócito B vem da medula, linfócito T do timo, tá? Lembrar também da questão que linfócito B, ele também forma ali a questão do plasmócito, tá? O plasmócito ele vai estar auxiliando também no desenvolvimento de linfócito T, beleza? Aqui, ó. Então tá aqui, ó, célula-tronco, forma um linfócito. Esse linfócito ele vai ficar maturo, ele vai formando plasmócito e ele libera as imunoglobulinas, tá? Então, basicamente, é que nem os outros lá. Vocês entenderam que a célula desmonta, pessoal, e vai formando outras coisas, mas tudo tem a mesma origem? Então, olha aqui, ó. Eles juntos aqui, ó, como se fosse o plasmócito e o anticorpo. Eles juntos, a gente chama de linfócito. Quando o linfócito libera esses anticorpos, ele forma um plasmócito mais esses anticorpos. Tá vendo? E aí, o que vem antes aqui a gente chama de órgão linfóide primário, e os órgãos linfóides secundários é linfócito e plasmócito. Tá? Não quis tentar também ficar aprofundando muito assim, que às vezes não cai dessa forma para vocês, né? Vamos lá. Beleza. Mário, vou te mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pode utilizar desse conhecimento, né, pessoal, tanto... Cadê? O diabo, queria uma imagem boa, cadê isso, eu acho? Aqui, ó. Olha, é isso que eu queria mostrar, olha só. Aqui em cima, é porque tem duas formas, viu, gente? Se eu quiser fazer, olha aqui.
Se eu quiser fazer uma anestesia no fluido, né, eu tenho que vir abaixo da caudequina, tá vendo? Tá, a medula espinhal tá aqui, a gente tem que vir logo abaixo dela. Tá certo? Já vou dar uma resposta para vocês, rapidinho, só quero que vocês pensem um pouco. Beleza? Então eu posso injetar aqui no fluido, e eu posso também tentar fazer o que é uma manobra um pouco mais perigosa, que seria fazer diretamente na medula, mas isso aqui, pessoal, é arriscado. Então, beleza, eu vou dar uma anestesia aqui, pessoal. Para não dar problema aqui na medula, a gente tem que vir abaixo dela, né? Mais ou menos aqui no final da lombar para o início da sacral. Beleza? Tem pessoas e pessoas, pessoal. Então, tem gente que às vezes tem uma extensão maior ali da medula, tem gente que não, tá? Então, assim, sempre cabe a vocês estar avaliando isso. Mas eu queria mostrar para vocês aqui a anatomia da medula. Aqui, ó. Então, na anatomia da medula, vocês vão entender, ó. A medula, pessoal, ela vai ter aqui, ó, 7 cervicais, tá certo? 12 torácicas, né? 5 lombares e 5 sacrais, tá certo? A cauda equina, pessoal, ela acaba mais ou menos aqui na L2 para L3, que eu falei para vocês ali, né? Só que tem gente que, às vezes, assim, desce mais um pouco, acaba aqui em L3, quase L4. Então, é bom, pessoal, vocês tentarem tirar o líquido, mais ou menos aqui em L4, entre L4 e L5, L3 e L4, tá? A qualquer lugar aqui abaixo que você vir, tá tranquilo, beleza? Na sacral, pessoal, não tem como entrar, é difícil entrar pelo sacral, não tem jeito, tá? Você pode tentar entrar também na lombosacral, entre L5 e S, tá? Pode tentar aqui também entre L4 e L5. Eu prefiro L4 e L5 porque é mais seguro, tá? Mas qualquer um aqui abaixo de L2 você pode estar fazendo. Lembrando que tem pessoas que às vezes pode ser prolongado, então às vezes o médico ele faz aqui mais embaixo. Beleza, Mari? Deu para entender? Pela anatomia ali? E aí, da questão da cesárea, né? Da questão também de você ter que colher ali o líquido, também é o mesmo esquema, tá? Sempre pensar ali e fazer embaixo. Show? Como funciona a doação de medula? É muito complexo poder tirar o líquido, para poder repetir os elementos segurados do sangue. Posso. Mário, os elementos segurados do sangue, olha só. Para vocês não ficarem com dúvida. São todos esses aqui, tá? Os mielócitos são os eritrócitos, as plaquetas, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e monócito. E os linfóides são linfócito B, T e natural killer. Tá bom? Todos esses aqui estão no sangue. Show? Transplante de medula. Vamos lá. Por exemplo, pessoal, se a pessoa está com câncer de medula, ela tem problema nessas células aí, entendeu? E aí, basicamente, Filipão, a pessoa ela tem que colocar uma célula ali que rejeite pouco, e aí injeta mesmo na medula da pessoa. Pega a agulha, injeta lá dentro e coloca, entendeu? Pega de uma pessoa e coloca no transplanta e coloca um corticoide para ver se não rejeita. Simplificando para você é isso, tá bom? De boa, Filipão? Vamos lá responder as questões então, ali? Os mastócitos são células granulares de tecido epitelial originado nas células hematopoéticas, situadas na medula óssea. Contém no seu interior uma grande quantidade de grânulos citoplasmáticos, cheios de histamina, que é um anticoagulante, e heparina, que está envolvida nos processos alérgicos. Muito bom essa questão. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Primeira coisa. Mastócito, olha, vamos lá no slide, ó. Mastócito. Quem é o mastócito, pessoal? Ele veio do monócito, viu? Então, deixa eu botar aqui na parte do monócito para vocês verem. Ó. Monócito, como eu até falei pro meu amigo lá, ele é mononuclear. Então, ele é agranulado ou não granuloso, tá bom? Então, já começa errando ali, tá? Lembra que o monócito e o macrófago, eles são a mesma coisa. O monócito está no sangue e o macrófago está no tecido. Tá? Então, o primeiro erro está aqui, ó. Bibibarará, quantidade de grânulos, né? Pessoal, que grânulos são esses que eles estão falando? Tá? É a histamina. Né? Por exemplo, o neutrófilo, aí sim, eu podia ter falado dele. O neutrófilo,
ele é cheio de grânulos. Vocês não viram lá na imagem? Ele não é polimorfo nuclear? Então ele libera muita histamina. O que é uma histamina, pessoal? É um quimiosintetizante. Então ele vai liberar um sinal para atrair outras células de defesa para ajudar ele lá no sistema. Tá certo? Então aqui vai estar errado, tá? Então lembrar, heparina, né, a histamina, elas são quimiosintetizantes, então elas fazem agregação celular. E aí por isso que dá alergia, né, dá uma reação inflamatória mesmo. Beleza? Olha a B. Plaquetas se originam na medula vermelha. Até então tudo bem. Pela fragmentação dos pedaços do citoplasma dos monócitos. Vai, pessoal, falei várias vezes. As plaquetas vêm da onde? Dos megacariócitos. Não é, pessoal? Dá para responder, né, com essa aula aí, né? Falso. Não vem do monócito, dos megacariócitos, tá? Este, por sua vez, forma-se pela diferenciação dos macrófagos. Não. Lembra que eu falei para você? Aqui a informação em si é certa, né? O monócito ele forma um macrófago e vice-versa, mas aqui ele está falando das plaquetas. Plaqueta vem do megacariócito, tá? Beleza. C. Células-tronco pluripotentes da medula óssea dão origem às células progenitoras mieloides e linfóides. Até então, sim, tá certinho. Os progenitores linfóides, por sua vez, dão origem aos linfóides T, B e células natural killer. Ian, João, fala pra mim aí, aceitar o quê? Fácil, né, gente, de responder depois dessa aula aí. Tem que fazer uma força, né? Então Tá vendo, Ian, como é que cai? Então, gente, se vocês tiverem essa imagem aqui fixa na cabeça de vocês, já ajuda demais, pô. Não, células linfóides, tá aqui, ó. Célula natural killer, linfócito B, linfócito T. Beleza? Voltando aqui para a prova verdadeira. D. As células-tronco que se diferenciam para gerar células B residem na medula óssea e as que produzem células T na medula óssea para o timo. E aí, certo ou errado? Falso, estranho. Falso. Falso, gente, ó. Células-tronco se diferenciam para gerar células B, residem na medula óssea. E as que produzem células T migram da medula óssea para o timo? Não, elas já são feitas aonde? Não, o timo já. Exatamente. Não, perdão. Da medula óssea para o timo, sim, porque antes... Perdão, gente. Como assim, professor? Aqui, ó. É falso. Então, porque a célula progenitora, ela vem lá da medula. Entendeu? Eu achei que ele tinha falado da produção final. Não. A célula progenitora, ela vem da medula, tá vendo? E aí ela vai se diferenciar em B, e aí vai pro timo, e aí ela se diferencia e forma T. Entendeu? Então a célula progenitora, a que fica no osso, ela forma B. Tá? E aí ela depois vai pro timo, não, tá certinho o jeito que ele colocou. Vai pro timo, se desenvolve no timo e aí vai pra lá, realmente. Tá certo, ó. Aqui, ó. Célula progenitora, tá? Ela tá na medula. E aí ela sai da medula, vai pro timo e aí se diferencia. Tá vendo? Beleza? Às vezes, agora sim, eu vou até colocar um ponto aqui importante. Às vezes ele fala do B, né? Ele coloca assim, pegadinha, fala que é feito no baço, tá? Mas o linfócito B, ele é B de bone de osso, beleza? E aí, caso algum... eu já vi prova cobrar isso, lembra daquela questão lá. 6 meses da idade fetal, essas células hematopoéticas, elas são feitas aonde? No fígado e no baço, realmente. Mas linfócito em si, né, célula de defesa, linfócito e tal, a maioria vem da mãe ainda, tá bom? Então é quase nada que é produzido lá no baço e no fígado do nenenzinho, tá bom? De boa, galerinha? Tranquilo, né? Felipe, é o seguinte, ó, a célula, olha só. Ela vem da medula. Professor, eu entendi. Entendeu? Porque quando você falou que estava falso, eu não tinha entendido. Mas agora entendi. Não, eu vacilei. Eu li errado ali, gente, perdão. Então, beleza, agora sim, verdade. Tá? É porque eu achei que ele tava falando da pegadinha, que ele tava falando pra vocês, da questão do osso e tal, viajei aqui. Beleza? 14. Parasitologia é a ciência que estuda as parasitoses, né?
os hospedeiros e as relações entre eles. Engloba os protozoários, os nematelmintos, os anelídeos, os plateumintos e os artrópodes. Ainda estou com problemas em relação aos mastócitos monócitos. Posso. Ana, é o seguinte, ó. Vocês têm que visualizar, pessoal, essa cascata aqui como se ela viesse assim, ó. Tipo, da medula para fora, pro sangue, entendeu? Da medula pro sangue. Então, olha aqui. Deixa eu achar uma outra imagem para você aqui, rapidinho. Você não tem seu vaso sanguíneo? Que o vaso sanguíneo ele não vai irrigar os seus tecidos? Irriga, não irriga? Então, se ele sai do vaso sanguíneo e entra no tecido, ele só vai mudar de nome. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Se eu acho um desenho aqui. Aqui, ó. Ó. O monócito, olha o desenho, ó. Medula, sangue, tecido, tá vendo? Medula, sangue, tecido. Quem está no sangue? O monócito. Se o monócito ele está no sangue, ele vai para o tecido, ele só vai ter outro nome, que é o macrófago. Entendeu? Se ele sai aqui do tecido e volta, ele é monócito. Entendeu? Deu para entender, Ana? É só aonde ele está. Deu para entender? Beleza, então vamos lá. Show. Então agora sim. A redução na absorção de gordura e vitaminas lipossolúveis é um dos principais efeitos da giardíase, uma parasitose intestinal mais frequente em crianças do que em adultos e que tem como agente etiológico a Giardia lamblia. Vamos lá, pessoal, seguinte, giardíase, né, pessoal, é muito comum a pessoa, ela vai ter fezes com gordura, tá bom? E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê o slide de giardia? Então, olha só. A Giardia lamblia, pessoal, ela é do filo Saccharomystigota, tá? Gotobra. E a ordem é Diplomanodita, tá bom? Família Hexamatidae e o gênero Giardia, espécie Giardia lamblia, tá? Então, pessoal, existe Giardia duodenalis, intestinalis, tá? E aí todas elas estão relacionadas ao sistema o quê? Digestório. Tá bom, pessoal? A giardia é bem comum, né? Deixa eu ver se eu acho mais isso aqui pra vocês. Pronto. Ela é um protozoário, tá? Como vocês conseguem ver, é bem característico de protozoário mesmo. E aí eles são do gênero ali Trophozoitos, tá certo? Então, Giardia lamblia ela pode estar ali em forma de trofozoito, né? Que são os cistos que a gente chama, tá? Que vão evoluir para esses esporozoítos, tá certo? Então, vocês conseguem ver aqui, ó. Cisto, esporozoito. Tá vendo que em forma de cisto é tipo um ovinho? Esporozoito já é o protozoário completinho, tá bom? Pelo nome de vocês, né, pelo nome da giardia, dá para entender que o habitat dela é o intestino, tá? Principalmente duodeno e jejum. E aí, pessoal, qual que é o problema? A gordura, né, imagina assim, ó, a gordura, ela vai ser quebrada pelo fígado, porque o fígado ele vai produzir a bile, armazenar na vesícula biliar, que vai ser excretado lá no duodeno, beleza? Para primeiro emulsificar a gordura, ou seja, preparar essa gordura, e aí, posteriormente, as enzimas lipases pancreáticas vão atuar nessa gordura e quebrar ela, certo? A absorção dessa gordura, pessoal, ela vai acontecer depois do duodeno, né? Chegando ali no jejum, no ilho, né? Então, assim, qual que é o problema aqui? Se a giardia, ela fica ali no duodeno e no jejum, ela vai prejudicar tanto essa questão da ação, porque ela vai inflamar a mucosa intestinal. Então, a gente não vai conseguir digerir direito a gordura ali no duodeno, e nem no jejum. Não vai conseguir absorver. E aí vai provocar o quê? Essa inflamação provoca uma diarreia na pessoa. E aí, por exemplo, o carboidrato ele já começou a ser degradado lá em cima. A proteína começou a ser degradada no estômago. Mas a gordura ela ia ser degradada ainda no intestino delgado. Ela é degradada mais lá. E aí ela vai ser impedida de ser degradada direito. Aí a pessoa vai ter um quadro de esteatorreia, que seria o quê? Essas fezes com gordura. Tá bom? Bem interessante isso aí. Aí, ó.
Então, ela vai estar aqui no nosso intestino, perfeito? Ela vai causar essa inflamação, vai dificultar a absorção e vai causar essa esteatorreia, certo? A infecção por giardia, pessoal, vai acontecer pela contaminação desses cistos que estão na água. Então, a pessoa geralmente ela consome uma água com esse cisto. Beleza, pessoal? E aí também evitar a questão das aglomerações também, né? A creche, criança põe muita coisa na boca, então é comum às vezes também sair os cistos ali na fezes, né, da criança e a outra criança pega e bota a mão na boca da outra, então a contaminação acontece mais em criança mesmo, certo? Como várias outras doenças infecto-contagiosas acontecem mais em criança, né? Criança bota tudo na boca, beleza? E como eu estava falando para vocês, pessoal, ela vai ter uma má absorção de gordura, e aí vai impedir tanto a absorção dessas gorduras, quanto também de vitaminas que são lipossolúveis, né, pessoal? Então, por exemplo, vitamina B12, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? Todas eles são lipossolúveis. Show de bola? E aí a pessoa vai ter essa estatorreia, né, com diarreia, tá bom? Além disso, obviamente, né, pessoal, paciente com dor de barriga, né, cólica, né? Interessante. Então, basicamente, diagnóstico de giardíase acontece mais em criança que consumiu o cisto ali da giardia. Lembrar que esse cisto depois ele vai virar um esporozoíto, que é a forma contaminante, que é a forma que causa essas inflamações, tá? E aí a pessoa vai vomitar muito, vai ter muita diarreia, muita dor abdominal, ela vai ficar sem conseguir dormir direito porque ela vai ter que ficar de toda hora no banheiro, ela fica irritada, ela não consegue absorver direito os alimentos, então ela vai ficar magra, tá bom? E aí, o diagnóstico laboratorial, a gente vai fazer faz um exame lá, a gente consegue identificar a presença do parasita, né? Justamente como eu estava falando para vocês, pelos aqueles sinais inflamatórios, tá bom? Essa parte aqui nem tanto. E aí, para você prevenir, né, pessoal, questão de, primeiro que saneamento básico, né? Questão também de informação, né? De higiene pessoal também, lavar bem os alimentos, né? Às vezes o pessoal joga ali no alface, na rúcula e não lava direito, pode contagiar giardíase dessa forma também, tá bom? E aí existe a vacina, né? Pra gente estar combatendo a Jarjavax, tá bom? Só se não caiu aqui, eles estão assistindo ainda, né? Então, beleza. A gente tem a Jarjavax, né, pessoal? Tem a Coronavac, né? E aí a gente também pode fazer um tratamento, né, pessoal, com os azóis, né, que a gente chama, né? Metronidazol, tinidazol, beleza? Secundazol, show? Azóis ali para estar tratando de Jarja, beleza? Que a gente chama o famoso flagil, né? Não preciso saber, não. Então, lembrar, giardíase, né, pessoal? Doença ali causada por águas contaminadas, dá mais em criança, é um protozoário, tá bom? Ele é um cisto que você consome da água, e aí esse cisto ele pode se proliferar ali no seu intestino e formar uma forma adulta infectante. Então, olha só, a redução na absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis é um dos principais efeitos da giardíase, uma parasitose intestinal mais frequente em crianças do que em adultos e que tem um agente etiológico, a giardia lambda. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, né? Não se esqueçam, não dá para esquecer mais não, né? Lembrar da giardia, lembrar da criança, tá? B. Toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, o Toxoplasma gondii, que possui três estados infecciosos: oocisto, taquizoítos e bradizoítos. Pessoal, tá certinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês o ciclo da toxoplasmose, quer ver? Lembrar que a toxoplasmose, pessoal, está relacionada ao bichinho, né? Ao gatinho, ao cachorrinho, cadê? Aqui, ó. Seu... Ah, esse aqui que tá legal, ó. Cadê? Ai, gente. Não. Nossa, que tá ruim. Deixa eu ver aqui um monte aqui rapidinho. As imagens tá qualidade, hein, aqui.
Ai, caramba. Mas vou falando logo aqui. Então, lembrar, pessoal, que existe, por exemplo, o Toxoplasma canis, o Toxoplasma felinos, tá bom? Esses relacionados todos a animais, tá? Então, geralmente também dá mais em... Aqui, ó, pronto. Dá mais em criança também, viu, pessoal? Porque criança às vezes fica beijando o gato. Aqui, ó. Então, olha só. O oocisto, como vocês entenderam essa palavra? Tanto o quanto cisto, lembrar de ovo, tá? Então, o oocisto é a parte imatura, a parte do ovo, geralmente é a parte onde vai estar nas fezes, tá? Então, geralmente, os ovos eles são liberados nas fezes, né, pessoal? Porque os indivíduos adultos eles vão se proliferar no intestino, e aí vão gerar ovos, esses ovos caem na fezes ali do ser infectado. Então, lembrar que cisto ou cisto é a fase indivíduo imaturo, tá bom? Geralmente nas fezes, e aí, essa é a fase geralmente que infecta os outros, né? Lembra que lá na giardia a gente tem o cisto, que vai estar contaminando a água? Aqui o oocisto vai estar nas fezes também, e é o que vai acontecer. Esse oocisto, ele pode se desenvolver e ficar maduro, né? E ficar na sua forma infectante, que a gente chama de esporozoíto, tá? E aí, dentro dele a gente vai ter um esporocisto, tá? Então, dentro do esporocisto a gente tem o esporozoíto, tá bom? Esse esporozoíto, pessoal, ele vai infectar, né, o indivíduo e ele vai formar, por exemplo, os bradisontes, tá, pessoal? Os bradisontes, eles são as formas fora do tecido aqui, ó. Então, imagine, infectou, né? Isso aqui é a infecção. Então, ele vai ter aqui, ó, vai desenvolvendo, desenvolve, né? E aí, ele vai acabar liberando novos ovos, beleza? Esse ovo, ele vai se desenvolver, vai formar o esporocisto, e aí dentro do esporocisto, o esporozoíto, e esse esporozoíto ele vai evoluir e formar os bradizoítas, tá? Que é a forma onde vai ficar fora do tecido, beleza? Dentro do tecido ele fica como esporocisto, fora do tecido, bradizoítas, tá? E forma de ovo ou cisto, beleza? Lembrar da questão do contato, né? O gato ficar beijando o gato, beijando o cachorro, e aí pode se contaminar por toxoplasmose. Geralmente, pessoal, é mais na água mesmo, tá? E aí, às vezes, a criança entra em contato com a água do gato e aí pode pegar, assim, toxoplasma, tá bom? Então, são 3 estados infectantes, oocisto, taxoítos e bradizoítos? Sim, tá, pessoal? Verdadeiro. Tá. O Trichomonas vaginalis é um verme oval, anaeróbio e flagelado, cuja presença é responsável por cerca de 20% dos casos de corrimento vaginal. Habita abaixo do trato genital e a uretra e a próstata masculina. Pessoal, isso aqui é muito da hora. Eu até separei um slide aqui pra gente, cadê? Né? Não só o Trichomonas vaginalis, né? Outras causas de corrimento a gente tem ali, por exemplo, a Candida albicans, né? E aí é bom saber diferenciar. Vamos falar de todas as vaginoses aqui em si, tá bom? Então, assim, pessoal, a vagina, ela pode secretar, ter uma secreção fisiológica normal, tá certo? Uma lubrificação normal, uma secreção normal, tá certo? E é um aspecto mais esbranquiçado, ele é bem quebradiçozinho assim, não estica tanto, certo? Meio grumosinho. A gente pode ter um corrimento vaginal também estimulado ali, certo? E aí, vamos lá. Existem as vaginites, que seriam inflamações, as vaginoses, que seriam as infecções ali por biocélulas ali, né, bactérias, fungos. A gente tem a colpite, né, que seria como se fosse uma inflamação do colo, e a cervicite também, inflamação do cérvix, tá? E olha só, pessoal, então olha assim, a secreção vaginal fisiológica, aqui é um colo aqui secretando, beleza? Essa secreção, ela é um transudato, como eu estava falando para vocês, tá? Tem também, até o endométrio, assim, da parede também tem essa secreção, beleza? E aí, lembrar das famosas células sebáceas de Bartolini, tá bom? Lembrar dessas células de Bartolini. Então, assim, na vagina em si, a gente vai ter as nossas células de Bartolini, né, que vai fazer essa secreção, beleza? Você consegue encontrar essas células de Bartolini, né, esses canais de Bartolini, na borda, assim, da canal vaginal. Não sei se eu vou ter uma foto aqui da anatomia, depois eu mostro para vocês, tá bom? Também a gente tem a questão, né, fisiológica do ciclo menstrual, né, normal também acontecer essas excreções no ciclo, certo? Ah, isso aqui é importante. Qual que é o normal de uma flora vaginal? Tá, pessoal? As bactérias presentes na flora, elas são aeróbicas, tá?
predominantemente aeróbicas. Caso a vagina da mulher ela troque essa flora de aeróbica para anaeróbia, e aí começa a dar problema, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem as células aeróbicas lactobacilas, por exemplo, tá? O pH vaginal, ele é levemente ácido, ele vai ter um pH de 4,5 para 4, perfeito? Na menopausa, pessoal, esse pH ele pode subir tanto, assim, ficar tão um pouco ácido, chegar até quase 6, beleza? E aí, como eu tava falando para vocês, ele é meio follicular, tá? É uma cor meio esbranquiçada assim, né? E aí, agora sim, as infecções. Então, lembrar, pessoal, por exemplo, se a gente mexer no pH da flora vaginal, se a gente trocar essa flora de aeróbica para anaeróbica, tá? A gente vai começar a causar problemas. Por exemplo, organismos que são anaeróbicos, né? Eles fazem uma respiração sem oxigênio e eles liberam o quê? Gás carbônico, né? Então, se tiver uma excreção ali vaginal bolhosa, é porque tem sinal de gás carbônico sendo liberado. Então, tem o quê? Bactérias ou seres ali, biológicos, que liberam gás carbônico, ou seja, eles fazem anaeróbico. Então, você já sabe que tem alguma coisa errada, por exemplo. Entendeu? Então, as principais infecções, assim, vaginais, a gente vai ter a Gardnerella, o Trichomonas, né, que causa a tricomoníase, a Candidíase, que é um fungo, que eu estou falando para vocês, Neisseria, né, e também vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, assim, a vaginite, né, olha o nome, it é uma inflamação, seria uma simples inflamação de vagina, ou a gente pode chamar de colpite, tá bom? Colpus, né, a questão aqui da vaginice. Então, um corrimento vaginal ele vai vir devido à inflamação, tá? Dessas vaginoses, pessoal, pode ser um crescimento bacteriano ali, por exemplo. Então, cresce uma bactéria ali, se prolifera, como está falando com vocês, e aí pode estar causando essa vaginose, tá certo? Questão de risco de DIP, né? Da hora. A gente também pode ter a cervicite, né, pessoal? A cervicite ela vai já causar liberar uma excreção um pouco mais amarelada, digamos assim, na cervicite, é bem comum, sim, inflamação do cervix, tá? Que é mais a doença da gonorreia, clamídia, tá? Então, clamídia e gonorreia causa cervicite, beleza? Então, as principais causas de cervicite é a Neisseria gonorreia e a clamídia, né? E aí, lembrar dessa excreção meio amarelada, assim, e tal, são aqui, ó, os aspectos aqui bem interessantes, certo? E aí, pessoal, das vaginoses aqui em si, cadê? Aqui, pronto. A gente vai ter as vaginoses bacterianas, tá falando para vocês, né? Tem a tricomonas, tem a cândida, lembra que a cândida é um fungo e a tricomonas é um protozoário. E a cervicite, que eu mostrei para vocês agora ali, questão da clamídia e da gonorreia. Beleza, pessoal? Então, assim, vamos ver aqui os principais sintomas, as descrições dessas excreções, tá? Porque geralmente, assim, as descrições dessas excreções já fecham, por exemplo, um diagnóstico, já fecha uma questão. Então, aqui só para mostrar para vocês os tipos de excreções, tá? Isso aqui é um exame especular, pessoal. Quando você abre com o espéculo aqui, você consegue enxergar o colo e você enxerga aqui a excreção, tá vendo? Quando não estiver tão evidente aqui, ó. Perfeito? Aqui, ó, como eu falei para vocês, excreções bolhosas, pessoal, já é sugestivo de organismos anaeróbicos, tá vendo? Eles liberam gás carbônico. Show, tá vendo? É bolhoso. Ó, isso aqui é cândida. Ó, essas placas aqui, ó. Quando tiver essas placas brancas aqui é cândida, ó, placa branca. Tá? Então vamos falar de uma por uma, tá? Pensando, aqui foi uma forma geral. Então vocês entenderam que essas vaginoses, elas podem ser causadas por vários agentes. E aí, a questão aqui que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, elas são DSTs, às vezes não são, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, as vaginoses bacterianas causadas, por exemplo, pela Gardnerella, né? Então, Gardnerella, pessoal, ela vai ter um aspecto aqui mais bolhoso, tá? A excreção, ela é mais acinzentada, né? É um branco acinzentado, mas é bem homogêneo, beleza? Mas a ideia aqui é porque ela é bem bolhosa. Então, bolhas, Gardnerella. Tá bom, pessoal? E olha que interessante. Como o pH ele vai ficar acima do normal, lembra que eu falei para vocês que o normal é 4, 4,5, 4. Então, o pH ele vai ficar um pouco mais alto,
né? E aí você pode fazer o teste com hidróxido de potássio. Como o pH é ácido, pessoal, se você botar o hidróxido de potássio, ele vai reagir. E aí, quando ele vai reagir, pessoal, ele vai liberar um odor, né? Ele reage, quer dizer. E nessa que ele reage, a gente pode fazer aqui as clue cells, né? Que são as células azuis aqui, tá bom? Então, a gente colore essas células para saber se é realmente uma Gardnerella ali, entendeu? Então, lembrar que células clue cells, né? Gardnerella, tá? Aí, ó. Tô falando para vocês. As clue cells. Beleza? Não é uma cultura, pessoal. A gente geralmente, quando faz o Papa Nicolau, né, já pode fazer essas clue cells às vezes, né, faz uma raspagem e coloca o hidróxido de potássio. Como essa excreção é ácida, vai reagir se você colocar uma base. Então, você coloca a base e essa base ela vai colorir ali essas células da Gardnerella. Da hora, né? E aí, pessoal, vamos lá. Fatores de risco para isso, né? Usar ducha, né, vaginal. Coito durante o período menstrual também é perigoso para essas vaginoses bacterianas, tá? Porque vai misturar ali o sangue com fluido e tal, tá? Início precoce também da atividade sexual pode causar vaginose. Então, tomar cuidado, pessoal. Ducha ali na hora do banho, né? Tomar cuidado também para vocês, porque se vocês limparem demais a flora vaginal, né? O que vai acontecer? Pode se proliferar células anaeróbicas. Lembra que a flora natural é aeróbica? Então, se você limpar demais ali, ela pode ficar anaeróbica e pode proliferar bactérias, por exemplo. Né? Coito durante o ciclo menstrual, atividade sexual precoce, né? E também múltiplos parceiros, obviamente, pode causar ali uma infecção bacteriana. Tá bom, pessoal? Questão de tratamento, né? É inibir, como eu tô falando para vocês, inibir os anaeróbicos, então você vai usar o que? Antibiótico, tá bom? Nessa parada aí. E aí ficar esperto, né, pessoal, se a mulher não estiver grávida, pá. Vou pular essa parte porque eu sei que não é muito importante. Aí é o mesmo esquema, metronidazol, tá? Porque Gardnerella também é protozoário, tá? Protozoário, vocês entenderam que trata com azol, né? Aí vai descendo. Tinidazol, biriri, barará. Quero achar os demais aqui. Aí pronto. Os próximos. Tricomonas, tá? Também anaeróbico, tá? Flagelado. Ele é sexualmente transmissível, agora sim, também, tá bom? Alta taxa de transmissão, e aí, geralmente, pessoal, vê se não está associado, o paciente não tem HIV ou alguma outra coisa assim, ou sífilis também, que é muito comum, tá? Então, já investiga também os outros, é DST, tá? E o tricomonas, pessoal, como tá falando para vocês, olha só, o corrimento ele vai ser também, como ele é anaeróbico, ele vai ser meio bolhoso também, tá? Só que ele fede muito, é um odor bem bolhoso, bem forte. E aí o que mata de diferente é o seguinte, quando vocês fazem o exame especular, lembra que eu mostrei para vocês ali, que tem como eu colo com o exame especular, você vai ver essas bolinhas aqui como se fosse um morango. Eles falam que é um aspecto de framboesa, é um aspecto de morango, né? São essas bolinhas. Então, isso é característico de tricomonas vaginalis, tá? Aí, e aí, como eu falei para vocês, se a célula for anaeróbica, você pode fazer o teste das clue cells lá, utilizando o hidróxido de potássio, tá? Então, tricomonas vaginalis e Gardnerella, tá? Tomar cuidado aí, DST, beleza? O tratamento vai ser metronidazol, tinidazol. Tá. Candidíase, aí sim, pessoal, tomar cuidado que candidíase ela não é uma DST. Geralmente o sistema imune da mulher baixa, tá? Cadê? E aí cria um fungo, beleza? Isso aqui é uma imagem de fungo, ó. Show? A cândida, pessoal, ela vai criar essa mucosa branca, assim, tipo, como se fossem umas plaquinhas brancas, assim. Quando você faz exame especular, você consegue ver essas placas, tá? Esse fungo, geralmente, ele se prolifera quando a mulher ela abaixa o sistema imune dela. Então, abaixa o sistema imune dela, pode se desenvolver esse fungo lá. Cândida não é DST, mas aí tomar sempre cuidado, né? Ver se realmente ela não tem outra coisa também, tá? Aí, os fungozinhos. Quando faz o exame especular, você consegue ver lá, certinho. E aí, é diferente, né? A gente vai receitar aqui, por exemplo, um Seconazol, né? Uma pomadinha. Se for grávida, pessoal, não pode tomar cetoconazol oral, não, tá? É tudo tópico. Se tiver com uma candidíase, uma vaginose bacteriana, estiver grávida, tomar cuidado sempre, tá? Isso aqui é perigosíssimo.
Então, a cândida, pessoal, é bem comum, fica coçando muito. E aí causa um quadro de vulvovaginite, que é o quê? É uma coceira aqui na região da vulva. Você consegue ver que essa paciente, tadinha, deve ter coçado bastante, que tá bem vermelho, ó, bem inchado, tá vendo? E aí parece que meio que queimou aqui, né? Como se fossem as queimaduras de primeiro grau. Uma vulvovaginite, porque coça muito e aí tem aquelas placas brancas também, causada por fungo, tá, pessoal? E aí, cetoconazol, né? Tanto oral, se não tiver grávida, quanto tópico também. Beleza? É uma vaginite inflamatória aqui também, é uma excreção já mais purulentinha. Se tem mais alguma coisa importante que vocês querem. Cervicite também, né? Uretrite, tá? Vai acontecer com gonorreia, como até falei pra vocês, gonorreia e clamídia. É uma excreção meio que parece catarro, tá vendo? É bem catarro, esse corrimento endocervical, ele é bem esverdeado mesmo, parece um catarro mesmo, aspecto de catarro. Às vezes você até pergunta, oi, gente. Mas a uretrite não é só dificuldade em urinar, não? Então, é a dificuldade de urinar causada pela inflamação. Por quê? O canal vaginal e a uretra feminina é muito perto. Então, essa bactéria, por exemplo, ela pode proliferar, ou esse protozoário pode proliferar, do canal vaginal para a uretra. É bem fácil. Porque o canal uretral da mulher é pequeno. E aí inflama, e aí a reação inflamatória faz com que o canal ele fique inchado e fecha a luz dele, entendeu? Aí a pessoa não vai conseguir dificultar. Ela não vai conseguir urinar direito. Entendeu? Dificuldade de urinar tem outro nome. Beleza? Ah, entendi, obrigado. Vou botar aqui. Show. Aí, ó. Então, só pra gente revisar, tá, pessoal? Pode ser bolhoso, e aí geralmente elas são anaeróbicas, tá? Pode vir também um fungo, que é a cândida, e aí também tem a gonorreia e a clamídia, que é em aspecto de catarro. Beleza? E aí a cervicite e a uretrite, ela vem pela consequência dessa inflamação, né? Porque vai inchar tudo. E como fica inchado, a uretra fica inchada. Ureite é inflamação, viu, gente? Então, o cérvix todinho, que é essa parte de fora da vagina, e a uretra. Tudo inflamadinho. Certo? Essas partes aqui Não precisa não. Pra vocês agora não. E aí, pessoal, só para comentar um pouquinho aqui sobre a questão da DIP, tá? Então, assim, as principais causas de DIP, pessoal, são infecções vaginais, ali são DSTs, ou não, até às vezes nem DSTs, mas qualquer um desses que eu falei para vocês agora, de protozoário, bactéria e fungo, que pode acometer a vagina, né, pode causar uma DIP na paciente, né? Tô passando rápido aqui, pessoal, porque DIP não cai muito para vocês, não. Tá bom? Acho que aqui a gente já consegue responder a questão da boa, quer ver? Ó, Trichomonas vaginalis é um verme oval, anaeróbico e flagelado, cuja presença é responsável por cerca de 20% dos casos de corrimento vaginal. Habita no trato genital feminino e a uretra e a próstata masculina. Tá, pessoal? Aqui, assim, dá para matar fácil pela questão masculina. Olha o nome dele, vaginalis, né? Então, assim, o homem não tem vagina, beleza? Mas ele pode infectar o homem, gente? Claro que dá, claro que vai. O que ele quis aqui brincar com vocês aqui na questão, beleza? É a questão de seguinte, Trichomonas vaginalis, ele é anaeróbico? Ele é, tá bom? Vou até voltar ali na imagem dele, para vocês verem. Só que ele fala da questão da uretra, né, pessoal? Cadê? O que afeta a uretra é qual, gente? Gonorreia e candidíase. Ó, cadê? Trichomonas, aqui, ó. Então, trichomonas vaginalis, ó, pessoal, cadê? Deixa eu imaginar uma boa aqui em cima. Aqui, ó. Ele é flagelado, ele é anaeróbico, tá bom? Ele é uma DST, só que ele vai ficar aqui, ó, formando a framboesa, né? Forma a clucel, que tá falando para vocês certinho, ó, a excreção vaginal. Só que, pessoal, ele não afeta a uretra, tá? Quem vai afetar a uretra, né? Olha lá, ó. Candidíase e giardíase, tá certo? Então, olha só.
Nascer. Para vocês, está certo ou está errado? Falso, né, pessoal? Tá? Por essa questão aqui, só aqui da uretra. Tá? Questão da uretra, gente. Falso. D. A barriga d'água é uma doença causada por larvas de vermes nematóides da espécie Necator americanus e Ancylostoma duodenale, liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria. Pô, pessoal, sacanagem, né? Bionfalaria é um caramujo responsável por qual doença? Vamos dar uma revisadinha aqui com vocês. Então, olha só. Cadê? Ó, gente. Então, só para a gente lembrar aqui dos nemateumintes em si, tá certo? Vou até pular essa parte aqui. Então, assim, pessoal, dos nemateumintes em si, vocês têm que lembrar das doenças causadas por eles. Então, a gente vai ter a lombriga, a oxuríase, o amarelão, a larva migras cutâneas, né, que é o verme geográfico, e a filariose, que tá falando para vocês agora, tá? A doença que tá falando lá para vocês, pessoal, é qual? Né? Olha só. Qual é a doença que a gente tem a bionfalaria como intermediário? Vocês lembram das doenças causadas por plateumintos? A gente vai ter lá a teníase, a cistercose, e qual é a outra? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Famoso ciclo da trematoda, né? Ou esquistossoma mansoni, né, pessoal? Então, a gente tem ali como plateumintos, vermes achatados, plateumintos, teníase, cistercose e esquistossomose, tá, pessoal? É o esquistossoma mansoni, beleza? Como é que acontece aqui a infecção por ele? Lembra que ele é um plateuminto, hein? Ele vai ter uma penetração ativa na pele, chamada de cercária. Então, a cercária, ela penetra na pele da pessoa, tá? Essa cercária, ela vai desenvolver no intestino do paciente. Ele vai ficar na forma adulta. Lembrar que a fêmea, ela é maior do que o macho, tá? E eles vão liberar os ovos ali, como sempre, tá? Que são cistos, né? Ou cistos, tá? Esses oocistos, eles vão incluir e vão formar o miracídio. O miracídio, pessoal, ele vai infectar o caramujo chamado bionfalaria, tá? E aí dentro desse caramujo, esse miracídio, ele vai formar uma cercária e vai voltar a infectar outras pessoas, tá bom? Quando a gente pensa aqui aqui, ó, nos nematomintes, lembrar que a gente vai ter a Ascaris lumbricoides, o Enterobius oxius. Então, olha só. A Ascaris lumbricoides, pessoal, é a lombriga, né? O ciclo dela é bem simples. A pessoa engole o ovo, é que nem da giardia, engole o ovo, só que é um verme, né? E esses vermes vão se desenvolver no intestino ali. Só que a diferença é que ele vai fazer um ciclo chamado ciclo de Loss, que é o quê? Ele sai do intestino, tá? Ele vai para o fígado, do fígado ele vai para o coração, do coração ele vai para o pulmão, do pulmão, gente, ele sobe pela sua faringe à noite, e ele sai assim até pelo nariz às vezes, pela boca, pelo nariz, e você engole de novo, né? E aí ele volta pro intestino. Então ele fica assim, ó, intestino, fígado, coração, pulmão, laringe, você engole, aí esôfago, estômago, intestino, e aí esse é o ciclo de Loss. E aí nessa ele vai liberando ovos, e a pessoa vai defecando esses ovos e vai gerando cada vez mais lombrigas lá, tá? A gente também tem o enteróbios, né, vermiculares, que é o quê, pessoal? O oxiurus, tá? A pessoa fica com uma coceira perianal, porque esse verme ele se desenvolve aqui na região perianal, dá uma coceirinha mesmo, tá bom? Acontece mais em criança, e ele tem uma auto-reinfecção, porque às vezes a criança ela coça no ânus, coloca a mão na boca, e aí fica alimentando o ciclo. A gente também tem a doença amarelão, né, pessoal? Causada tanto pelo Ancylostoma duodenale, quanto também o Necator americanus, tá? Lembrar que o amarelão, ele tem um ciclo bem simples, você pisa assim, ele entra na sua pele, tá? Cai na sua circulação, vai para o intestino do mesmo jeito, tá certo? E aí lá ele fica desenvolvendo ovos, e aí esses ovos eles são defecados e o ciclo vai continuando, certo? É a doença do famoso Jeca Tatu, né? O amarelão,
Por que ele tem esse nome amarelão, pessoal? Porque ele vai acabar também afetando o fígado, tá? E doenças que afetam o fígado pode causar esse quadro amarelão, entre aspas, que a gente chama de quê? Né? A pessoa está ictérica. Isso é uma icterícia, tá bom? Fica amarela, icterícia. É pelo acúmulo de bilirrubina, beleza? Aqui, né, o bicho geográfico, né, acontece mais em praia e tal. A pessoa, às vezes, esquece, o pet tá lá passando, defeca, né, o Ancylostoma brasiliensis, né, que é esse que fica na praia, e ele sai no cocô do cachorro, no cocô do gato, tá? Então esse verme, ele vem, se você passar ali na areia descalço, ele entra na sua pele, ele fica só andando, ele não faz outra coisa, ele não vai pro intestino nem nada, tá? Um bicho geográfico. E aí, como eu estava falando para vocês, a filariose, né, ela é causada pelo mosquito como intermediário, que é o Culex, e dentro desse Culex a gente vai ter o quê? A Yersinia bancroft, tá? A Yersinia, pessoal, fica dentro desse mosquito e quando ele pica a gente, ele vai para o sistema linfático, né? E aí, entupindo os vasos do sistema linfático, ele forma esses trombos aí, tá bom? Aí, ó. Então, tá aqui a filária, ela entra no sistema linfático, forma esses trombos, tá bom? Então, vamos lá. É esquistossomose, viu, gente? Muito bem. Então, aqui, barriga d'água é uma doença causada por larvas de vermes nematóides da espécie Necator americanus e Ancylostoma duodenalis. Não, eles são causadores de quê, pessoal? Amarelão. Tá? Esses aqui são causadores do amarelão. Outra coisa, liberados na água pelo caramujo, gênero Biofalária. Biofalária é do quê? Esquistossomose. Tá? Então, um desses tá falso. Muita coisa hoje, né, gente? Lembrando que a maioria desses assuntos que eu falei hoje a gente vai estar revisando com certeza nas próximas questões, tá certo? Antes da gente estar terminando a aula de hoje, todos estão bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falei muita coisa, né? Alguma dúvida, galerinha, até então? Beleza, show. Aí só passar aqui algumas orientações para vocês, tá bom, pessoal? A gente separou um tema de redação, eu vou estar mandando esse tema de redação lá no grupo de vocês, tá certo? Junto com esse tema, eu também vou mandar um modelo de folha de redação para vocês estarem escrevendo em cima, certo? Obrigado, Isa, obrigado. Tá certo? E aí, só para vocês entenderem, então, como é que vai funcionar. Eu vou enviar o tema lá no grupo para vocês, junto também com a folha de redação, tá certo? Esse tema, pessoal, é um tema para vocês estarem praticando ali, no sentido de escrita mesmo, tá? E vocês vão estar podendo enviar essas redações para mim, tá certo? E aí eu vou estar encaminhando para os monitores corrigirem, tá bom? Lembrar de colocar o nome de vocês e tal, turma Univ, só identifica assim na folha, tá? Vocês podem me enviar tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Geralmente os alunos enviam por WhatsApp porque é mais fácil. Pode ser tanto scanner como também foto. Beleza, pessoal? Então eu vou enviar o tema para vocês lá no grupo. Eu só estou terminando de fazer aqui o arquivinho e vou mandar lá, tá? E aí, antes disso, eu queria que vocês escrevessem, mas eu vou passar algumas orientações de como é a escrita da Univ em si, para vocês já irem escrevendo espertos, tá? E depois a gente faz as correções das redações. Eu quero ver primeiro como é que vocês estão escrevendo, tá? Depois a gente vai fazer algumas aulas ali para a gente estar consertando essas redações com vocês, ajudando a cada vez mais melhorar, tá? Então eu tenho aqui em minhas mãos o edital da Univ. Deixa eu só mostrar algumas coisas para vocês aqui, tá? Para quem não teve a curiosidade de vir ler ele, só ir ali para cima para a parte da redação, rapidinho. Pronto. Só dar uma ajeitada aqui. Então, pessoal, lembrar o seguinte, viu? Prova de redação da Univ, ela vale 8 pontos, tá? Só que o peso dela é peso 4. Ou seja, 8 vezes 4 vale 32 pontos no final. Show? Lembra dessa parada aí? Muito ponto, hein? E aí, assim, pessoal, algumas coisas, tá? Primeiro ponto, a caneta, tá? Geralmente ela pode sim ser azul, tá? Quando sai um novo edital a gente vai ver, mas geralmente é azul sim. Tá? E aquele mesmo esquema do Enem, de material de acrílico, transparente, tá bom? A prova é escrita em português, acho que não preciso nem dizer isso. O mínimo de linhas é 20 linhas. Se você escrever menos de 20 linhas, sua redação ela te elimina, tá? A letra tem que ser legível, tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? Lembrar dessa parada aí, interessante. E eu queria mostrar para vocês aqui os critérios de correção e vou comentar em cima de cada critério. Deixa eu só responder aqui rapidinho.
descer aqui para vocês verem. E aí a gente explica aqui item por item da avaliação deles, né? Aqui, pronto. Então, isso aqui, pessoal, é a ficha de avaliação. Até, eu sempre falo isso para os meninos, ó. Sempre que vocês forem fazer um vestibular, pega a ficha de critério de avaliação da redação deles, e toda a redação que você for montar, você vai montar em cima desses critérios. Por quê? Para tu ir em cima da regra. Eu sempre conto essa história porque o primeiro vestibular que eu passei de médio, né, foi no Enem. E aí, assim, pelo Enem, né, tem aqueles negócios lá, 5 competências e tal. Gente, eu era péssimo em redação, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. As primeiras redações que eu fazia ali no Enem, eu tirava tipo 500, tá ligado? 600. E a redação que eu passei em média, eu tirei 980, né? Faltou um pouquinho ali para conseguir os 1000. E aí eu sempre montava minhas redações sempre em cima dos critérios, porque é isso aqui que vai fazer tu ganhar ponto. Então, é dividido em 4 critérios aqui na Univ, né? Os primeiros critérios eles são de apresentação textual, tá? Então, os caráteres de como fuga ao tema, tá? Ou plágio, né, de redação, isso anula, não conta ponto em nada, tipo assim, anula, tá? E aí também se você não obedecer aquela condição que eu falei para vocês, de no mínimo 20 linhas, também você vai ser eliminado, tá bom? E aí, olha só, pessoal, agora sim, pontos que valem, lembra que a prova de redação vale 8, tá? Então, a apresentação do texto em si, ela vale 1.2 desses 8, tá certo? Dentro disso, a adequação do tema, então, a prova vai te passar um tema ali, você tem que, obviamente, escrever uma coisa adequada a ele, bem tranquilo ganhar essas pontuações aqui. Letra legível, pessoal, a minha letra também era aquela famosa que o pessoal fica zoando, a letra de médico, né? Então, eu me esforçava muito, assim, para tentar escrever uma letra bem legível mesmo, bem apresentável. Isso faz muita diferença, pessoal, na hora de corrigir. Por quê? Fica agradável aos olhos, né, do corretor, ler um negócio ali que é mais fácil, não precisa ficar enrugando o olho para entender que palavra é. Então, isso aqui conta uns pontinhos, tá bom? A questão também das margens, tentar fazer as margens sempre retas, isso também conta ponto. Então, se a margem estiver deslocada, alguma coisa assim, vai ser descontado isso, tá? Margem. Rasura também, infelizmente, a Compev, né, que é da Univ, ela não aceita rasura, tá? Então, se rasurou, vai perder um pontinho. Então, ficar esperto ali, tomar cuidado na hora de passar a limpo. Oi? Esse afastamento aí da esquerda, conta em centímetro, como que é? São bem rigorosos nesse requisito? Isso. Não tem quando você vai dar o espaço do parágrafo? Geralmente, ó, só pegar a tampa da caneta Bic, velho, não tem erro. Pega a tampa da caneta e aí você padroniza o parágrafo. Sempre com a tampa da caneta, porque aí fica do mesmo tamanho. Eles enchem o saco se você fazer, imagina, você faz um bem afastado e outro mais junto, entendeu? Todos têm que ter o mesmo tamanho. Tipo assim, um centímetro e meio a 2. Pega a tampa da caneta, pô. Tampa da caneta. Usa isso. Sempre tem uma. Então, usa lá, mede, e aí você nunca vai errar essa parada. Sempre vai ter o mesmo tamanho. Beleza? Que aí tu pode levar a tampa da caneta, tá ligado? Você é mãe. De boa? E aí, rasura. Tomar cuidado na hora que vocês forem passar o gabarito. E devagarinho, pô, tentando rasurar. Porque esses aqui é 1.2 pontos, gente, que, pô, faz uma diferençazinha. É um negócio simples, né? Escrever direitinho, né? Legível, manter a margem legal, tá? Isso aqui é tranquilo. Beleza? Desses primeiros critérios, pessoal, que são os critérios de apresentação, alguma dúvida? Tudo bem, né, gente? Show. Então, vamos voltando ali, ó. A gente também vai ter os aspectos gramaticais, tá? Os aspectos gramaticais. E aí, pessoal, é o quê? Pontuação, acentuação gráfica, ortografia, tá bom? Questão também de concordância verbal e nominal, né? Regência verbal e nominal, colocação pronominal, tá? Lembrando que essas aulas de gramática, né? Eu acho que o Lucas tinha até me perguntado, o professor Caio ele vai estar passando aulas de gramática para vocês, tanto resolvendo as questões da Univ, como também dando essa moralzinha na redação para vocês, tá? Mas como vocês conseguem ver, né, até estatisticamente ali, as questões da Univ, ela cai meio mais em interpretação do que gramática, mas é sempre bom a gente estar pontuando isso aqui por causa da redação também, tá? E aí, os aspectos gramaticais, pessoal, eles valem aqui muito mais, ó. Eles valem 3.4 pontos, beleza? Então, olha só, tudo é contabilizado como erro, né? Isso aqui já é padrão de prova de redação, acho que vocês já devem estar acostumados. Então, assim, teve um erro, vai tirar um tanto. Né? Teve mais erros assim, sempre vai tirando mais. Então, por exemplo, ó, ele dá os parâmetros aqui, ó, 0 erros, 3.4. Se tiver de 1 a 3 erros, tu tira 3. Se tiver de 4 a 7, tira 2. Se tiver de 8 a 10, tira 1. Se tiver mais de 11 erros, tu já tira 0 aqui de cara. Entendeu? De 11 para cima.
tá certo? E aí vai contabilizando tanto o erro de pontuação, né? Então, questão de ponto, vírgula, lembrar a situação gráfica, a questão da ortografia também é interessante. Às vezes está escrito certa a palavra, concordância, verbal e nominal. No Enem, por exemplo, concordância, né? E já é tipo 200 pontos ali, né? Você fala de regência, tá? Ficar esperto. Ok? Até então aqui já foi 1.2, 3.4. Agora, 3 aspectos estruturais, também valendo 3.4. Beleza, pessoal? Então, assim, a adequação do texto e coesão. Lembrar que a coesão e concordância elas são separadas, tá? Coerência e coesão ficam juntos, certo? Lembrar separado aí. Então, assim, aquelas paradas assim, nós vai, né? Não pode, essas coisas assim não dá. Então, concordância, coesão, tá certo? Isso dividido aqui. Então, a adequação do texto vale até 0,2 pontos. Coesão, 0,8, coesão é importante. Domínio da norma culta, vocabulário adequado, né? Para avaliação ali, 0,8, tá? Coerência na exposição das ideias, né? Então, você colocar ideias que fique claro, né? Fique coerente, não só colocar ideias aleatórias ali. Elas têm um sentido, elas têm que se ligar e fazer um sentido, tá certo? E aí também uma coexistência argumentativa, né? Então, assim, coisa de senso comum, coisa que, tipo, ultrapassa a lógica. Então, tomar cuidado também com as coisas assim muito absurdas, tá? E aí tem as penalidades, que aí essa aqui é a mais chata de todas, tá? O que o pessoal mais reclama, que é diferente da prova da Unif, que é o quê? Vocês não podem citar autor, não pode citar pensador, não pode citar filósofo, sociólogo, não pode. E também nem suas obras, nem não pode copiar uma frase deles, não pode também copiar a frase do texto motivador, tá? Isso que às vezes torna um pouco difícil de argumentar, tá certo? Eu vou dar algumas sugestões quanto a isso para vocês, tá, pessoal? Então, olha só. Oi. Só te cortando rapidinho. Pode falar. Por exemplo, teve um tema, acho que foi de Goianese, que eu acabei fazendo a redação essa semana. Empresas que não se adaptarem ao mundo pós-Covid irão desaparecer. Normalmente eu sempre começo a redação citando esse tema, entendeu? No caso, eu seria penalizado. Isso. Aí vem até um ponto que é interessante. Se você tipo assim, vamos fingir que o tema qualquer, repete rapidinho. Empresas que não se adaptaram ao mundo pós-Covid não desaparecer. Então, por exemplo, você vai começar, tem um tema lá, se você quiser ou não começar com título, né, isso vai ser o critério, assim, começar ou não com título. Isso, exatamente, é isso que eu ia falar para você, o Matheus tá certo. A frase temática, ela não vai punir. Se você, por exemplo, a redação é sobre esse tema, se você falar essa frase, não vai ser punido por isso, tá certo? Mas às vezes eles orientam... Isso, não vai ser punido. Mas eles orientam a você estar escrevendo uma parada ali que seja, tipo assim, um pouco mais criativa. Então, por exemplo, em vez de você copiar e colar, tipo, só de acordo com as... sei lá, sobre empresas que lamentaram na pandemia. Você pode falar de uma forma diferente. Você fala assim, tipo, no ano de 2020, né, o Brasil presenciou um momento... No Brasil se iniciou, né, que a gente ainda está vivendo ele, um momento de crise por causa disso, dessa forma, empresas, e tu pode usar isso lá na introdução, tipo, como se fosse como se fosse uma tese, para você apresentar o tema. Então, você pode apresentar o tema, falando também sobre o título, sobre a proposta em si. Só que tenta não... Você entendeu? Tenta não copiar diretamente o título da parada. Oi, Filipão. Lava estava ressaltando sobre a questão da citação dos autores, de suas frases e tudo, assim, com citação da mesma forma que o Enem. Aí dava penalidade. Uhum. Mas, por exemplo, se fosse uma obra, um livro, alguma coisa, alguma citação do livro, um fragmento, perderia ponto ou caberia também na mesma regra? Perderia. Se tiver um fragmento do livro ali de sei lá, Hegel, tu pega uma frase do livro do Hegel, penalizado. Entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para usar as ideias dos caras. Então, olha só, pessoal. Oi, pode falar. Pode falar, Ana. Se a gente colocar, por exemplo, o tema fala sobre educação, e a gente fala sobre, eu coloco no texto, socialização primária. Aí ele já vai associar com filósofo? Ou é sociólogo, alguma coisa assim? Isso, isso. Então, por exemplo, sei lá, o que o pessoal direto usa, né? O Bauman, né? Não sei o que, modernidade. Se você usar o termo modernidade líquida, que é um termo de Bauman, por exemplo, todo mundo sabe que é Bauman e tá parafraseando, não pode.
Você entendeu o exemplo? Se você falar, tipo, caverna platônica, amor platônico, usar a palavra platônico, já é Platão, entendeu? Aí sim, a alusão histórica pode. Tá? Mas e se eu quisesse usar a ideia, entre aspas, a ideia do sociólogo, Isso, aí tem que ser a ideia, só que... Ó, aí sim, tem que ser a ideia. Então, por exemplo, existe a menoridade de Kant, por exemplo. Menor e maioridade de Kant, né? Então, para Kant, a maioridade ela é alcançada quando a pessoa ela consegue tomar decisões por si própria e se responsabilizar por essas decisões, certo? Isso é Kant, certo? Se você colocar termos como maioridade, menoridade, certo? Não pode, mas, por exemplo, sei lá, um texto falando sobre educação à distância, né? E aí você pode falar, tipo, sei lá, os estudantes, no meio da pandemia, eles têm que fazer, de certa forma, tem que ter, de certa forma, uma disciplina, uma responsabilidade de conseguir estudar sozinho, sem a supervisão de professores ou profissionais da escola, tá? E aí, que eu tô falando pra vocês. Eu não posso falar, tá. Aí essa pessoa pode desenvolver essa maturidade, é importante essa maturidade para a vida dessa pessoa como cidadão. Então, você entendeu? Dessa segunda forma que eu coloquei ideias de Kant. Entendeu? Só que sem falar termos de menoridade, maioridade. Porque isso é o quê, menoridade, maioridade? É a pessoa é o amadurecimento da pessoa. Né? Tem pessoa que tem 50 anos na cara e não amadureceu ainda, rola isso. Então, essa é a ideia de Kant. Agora, você não pode falar de Kant diretamente, você não pode usar maioridade, você não pode falar Kant. Vocês entenderam essa ideia? Vocês não podem citar, não pode deixar entender que aquilo ali veio do texto. Mas as ideias que você tira daquele negócio, pode. Que nem o Matheus colocou ali, eu achei interessante. Tem que ser totalmente original. Então, por exemplo, se você lê um livro de Machado de Assis e você tira ideias desse livro, por exemplo, tipo assim, ideias suas mesmo, não ideias do livro em si, mas o que você, como estudante, tirou daquela obra, o que você pode tirar como reflexão, entendeu? Aí, assim, vamos lá. Alusão histórica? Pode. Viu, Isa? Oi, Isa, pode perguntar. Eu sempre, quando vou histórica, então, eu posso, né? Vou usar uma parte da história de redação. Isso. Eu vou falar para vocês o que pode, tá? Vamos lá, o que pode. Vocês podem usar definição, beleza? Por exemplo, definição. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, segundo a IUPAC. Isso é uma definição, sacou? Sei lá, segundo o IBGE, imigração é isso, isso e isso. Isso é definição, pode. Vocês entenderam? Definições. E aí, se você usa, por exemplo, ONU, IBGE, isso são definições. Sacou? Aí pode. Definição pode. Definição da palavra, do que significa aquele termo, pode. Outra coisa que pode. Alusão histórica. Pode demais. Então, sei lá, pode-se falar que o problema sei lá, o problema do racismo no Brasil, ele vem da Brasil Colônia por causa disso, aí a alusão histórica pode, entendeu? Outra coisa também, você pode fazer declarações, tipo, simples, sei lá, tipo, com o Covid ficou mais difícil para os empresários conseguirem manter suas empresas, né, sem se adaptarem ao novo modelo de normal. Isso é uma declaração simples. Você está declarando, se veio de você, sacou? Outra coisa também que vocês podem, pessoal, é o seguinte, comparação. Eu uso muito comparação, por exemplo. Você pode dar um dado dos Estados Unidos, sei lá, ou do Japão. Você pode falar, tipo assim, o Japão... Isso que eu ia perguntar, Thiago, se podia usar dados. Pode. Tipo, segundo o IBGE, 20% e tal. Pode, dado pode. Dado pode. Não pode obra, autor, essas paradas. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, depois da Segunda Guerra Mundial, do episódio de Hiroshima e Nagasaki, né, o Japão ele fez um acordo com os Estados Unidos, e os Estados Unidos ele emprestou uma grana para o Japão, né, lá por causa da Guerra Fria e tal, e aí o Japão utilizou desse valor para estar investindo na educação, sacou? Em comparação, o Brasil, ele, mesmo com... Você entendeu? Em comparação, o Brasil não é bem assim, pá, não sei o quê. Então, a gente fez uma comparação usando alguns dados também, pode, entendeu? Outra coisa também que é, tipo assim, tu pode botar esse também eu gosto de colocar.
fato recente. Então, notícia pode também, notícia. Então, você pode falar, tipo assim, ó, de acordo com o jornal O Globo, né? Mas é bom, às vezes, nem coloca a notícia direto. Então, tipo assim, foi noticiado, mas eu acho que pode colocar o cidadão, mas é bom evitar. Mas você pode colocar acontecimento. Então, tipo assim, aconteceu recentemente, os leitos estão em tantos % lotados, e aí os empresários começam a se manifestar, mesmo assim, para abrir as lojas por causa disso. E isso é uma coisa que está rolando, por exemplo, aqui em Brasília, né? Tá tendo umas manifestações lá, o pessoal tá na casa do Ibanez lá, pedindo para abrir os comércios. Então, isso está acontecendo agora. Se a redação fosse falando sobre a questão do Covid, questão da pandemia em si, você podia usar essa reportagem também como argumentação e não tiraria ponto de você. Beleza? Então, comparação pode, conceitos pode, dado pode, tá? Alusão histórica pode, só não pode filosofia, literatura, arte, vocês entenderam? Citar nem obra, nem autor, nem nada do cara. Tá bom, pessoal? E conclusão, Thiago? Boa. Como que fica? Boa. Pode perguntar, Ana, também, eu respondo os dois logo em seguida. Professor, de repente. Pode falar, Ana, pode falar. Quando a gente pega um tema e não tem a menor ideia do que está falando lá, como é que faz como é que a gente pode solucionar na hora da prova de forma rápida para ter uma boa, como é que fala? Ai, gente, agora, argumentação. Entendi. Tipo assim, abriu o tema lá. E aí você, sei lá, tipo assim, deixa eu pegar uma prova aqui só pra gente treinar. Vamos lá. A conclusão, só respondendo aqui o meu brother. Rapidinho, gente. Deixa eu responder por uma, eu falo todos, não vou esquecer não. Então aqui, a gente pega o texto, aí aqui ó, adoção de crianças, vocês sabem que sempre vem duas sugestões, né? Então a adoção de crianças com deficiência e aqui a adoção de animais com deficiência ou idosos, tá? Então, por exemplo, você quer dizer no sentido de, tipo assim, bater o olho aqui, tipo assim, não sei sobre o que falar sobre esse assunto, seria isso ou não? Isso. Como começar, né? Beleza. Então, assim, vocês viram as dicas que eu dei no sentido de o que pode usar e o que não pode? Então, olha só. Você pode fazer assim, ó. A adoção de crianças com deficiência. Vamos usar esse aqui, certo? Você pode vir começar, por exemplo, com definição de deficiência, por exemplo. Ou pode falar também sobre o processo de adoção de crianças. E aí comparar com como é que acontece com crianças deficientes. Você entendeu? Eu sempre gosto de separar, por exemplo, assim, pessoal. Lembra o que pode fazer. Vocês podem usar... pode usar título também, se vocês quiserem. Tá bom? Então, pode usar a frase de efeito no final. No final, chego lá. Vamos lá. Na introdução, que vocês podem fazer. A tese, você pode apresentar o tema do jeito que você quiser. Você pode apresentar o tema com alusão. Você pode apresentar o tema com uma comparação. Sei lá, sei lá, vai que você sabe uma estatística lá dos Estados Unidos. Então, tipo assim, nos Estados Unidos, o índice de adoção de crianças deficientes é de tantos %. Aqui no Brasil é de tantos. Nesse cenário, é só para introduzir. Então, a introdução, pessoal, ela serve para você mostrar para quem está lendo o texto sobre o que você vai falar. Só que não de uma forma muito aprofundada, uma forma que você consiga apresentar o tema. Então, sei lá, vamos pensar um jeito mais, tipo, redundante que você está fazendo isso, né? Cara, seria mais ou menos isso, definição. Porque o tema que é adoção ficou bem específico isso, né? Mas deu pra entender, Ana? Tenta usar essas paradas, pô. Tipo, buscar coisas de história geral, assim. Professor. Oi. Na última prova da Univ de Goianésia, eu fiz a alternativa A. Eu comecei da forma que o senhor falou, especificando, na verdade, uma entrevista que teve de um empresário e tudo. Uhum. Só que eu citei uma frase do Martin Luther King. E aqui, tudo bonitinho, só que no final eles não me penalizaram. Não tive o menos um. Então, segui nessa frase, falando sobre a entrevista lá. Só que no final, eu coloquei uma frase de efeito. E nessa frase eu fui penalizado. Sim. Até estava pensando em te mandar a correção agora para você dar uma olhada, porque foi isso que eu não entendi. A frase de efeito, ela era de alguma coisa? Não, é porque normalmente eu começo com alguma alusão, alguma coisa e tudo, uhum. E ressaltei, por exemplo, falei sobre a questão da entrevista do Chiquinho Scarpa, se não me engano,
que ele queria enterrar um carro dele, milionário, sobre a questão da doação de órgãos e tudo. Aí, no final, eu citei novamente a entrevista, falando que, assim, coloquei a conclusão, e no final coloquei que, dessa forma, menos vidas seriam perdidas e menos tesouros desperdiçados estariam no cemitério, que seria o nome do meu título da redação. E eu fui penalizado por isso, mas não por citar o Martin Luther King. Entendi. É porque assim, ó, por exemplo, se você usar uma entrevista, é uma coisa que tá acontecendo ali, sacou? Seria tipo como se fosse entrar naquele negócio de uma notícia, de uma atualidade, sacou? Se entrar como atualidade, é de boa. Eu acho que ele achou que a frase de efeito ela tinha a ver com a questão do Martin Luther King. Eu acho que ela te penalizou por isso. Entendeu? Às vezes, pessoal, o corretor, bicho, também ele não sabe muito de tudo assim, não, pô. Então, às vezes, ele pode, algumas coisas pode passar batido, às vezes ele pode não conhecer sobre muito aquela área. Pode rolar muito isso, de passar batido. Mas, tipo assim, acho que ela deve ter achado. Depois você me mandou lá a prova. Ela deve ter achado a frase de efeito, alguma parada assim que tu pegou do Martin Luther King, sei lá, sacou? Acho que deve ter sido isso. Beleza? Bem provável. Sobre o final do texto, tá? Ana, da tese, você entendeu? Tenta apresentar o texto de forma geral, pô. É porque depende muito do tema, né? Se você está trabalhando assim. Eu acho que a prática é a melhor resposta para isso aí, beleza? Tenta praticar assim. E aí, do final, beleza? Do final, lembrar do seguinte: vocês não podem colocar, por exemplo, uma proposta de intervenção, entendeu? Tipo, não é que nem o Enem, né? Tipo, sei lá. Aqui vocês teriam que, tipo, dar uma solução, tipo assim, dessa forma é correto afirmar que o governo, ele deve criar novas campanhas de adoção de crianças portadoras de deficiência, que seria o Enem. Na Unip seria o seguinte, não é tipo assim, o governo deve, é tipo assim, é necessário, sacou? Você não vai sugerir, tipo assim, no Enem você faz uma sugestão, entendeu? No Enem tu faz uma sugestão. Na Univ tu dá ordem, sacou? Então, tipo assim, é necessário aumentar a adoção de crianças deficientes para aumentar a inclusão dessas pessoas. Você entendeu? Tu vai dar uma argumentação direta. É tipo assim, termina o texto. Você não precisa necessariamente, pô, você não precisa terminar o texto concluindo com uma solução. E, exatamente, não precisa ter um agente. A Laura falou perfeito, ele tirou a palavra da minha boca, exatamente. Não precisa ter um agente, tá? O agente é você mesmo, deve ser feito isso. É sua opinião ali do parado, é sua dissertação sobre aquilo. Deve ser feito tal coisa. Ou às vezes você pode só concluir o texto, concluir a ideia. Sei lá, dessa forma podemos observar que a realidade de adoção no Brasil é dessa forma aqui. Entendeu? Isso, pode fazer uma síntese do texto, por exemplo, Felipe. Sintetizar o texto. Oi, Gabi. Deixa eu te perguntar. Eu perguntei aí para você, eu acho que você não viu, Não vi. sobre a Constituição dos Direitos Humanos. É considerado uma citação e eu vou perder ponto? É uma obra, sim. É uma obra. Tá, porque na minha conclusão eu fiz também a de Goianésio ano passado e falei sobre adoção. Uhum. E aí, na conclusão, eu coloquei uma frase de efeito. E coloquei, para que a Constituição cumpra com o seu papel, você acha que eu ia perder ponto? Cara, eu acho que a Constituição ela entra como se fosse em obra, pô. É bom não colocar. Então não é bom eu citar isso. Na conclusão. Eu vou te falar por que acontece isso. Porque a verdade mesmo. Para não ter marcação de prova, sacou? Porque, tipo assim, imagina, tu é um aluno, aí tu conhece a corretora da Univ. Aí tu chega e fala bem assim, pô, minha redação, vou falar de Hegel. Tu fica esperta lá. Então, para evitar essas paradas aí, não pode. A banca fala que esse é o motivo real, entendeu? Então, evitar essas marcações, tipo, de obra, até Bíblia eu já vi cair, não pode, entendeu? Agora, tipo assim, que ele tá falando pro colega ali agora, quando é uma notícia, entendeu? Sei lá, uma alteração da Constituição, da lei tal, fazendo aí pode. Entendi, tá bom, obrigada. Pessoal que fez a prova, que acham sobre o tempo de fazer redação. Lele, dá tempo de... assim, pra mim é suspeito falar. Eu já fiz a Univ, gente. E pra mim dá tempo de boa. O que vocês acham, galera? A redação ela não é tão grande, pelo menos. Tá? A última foi tudo diferente, né, Thiago? Sim, questão e tudo mais. Sim. Mas eu achei tranquilo. Não foi aquele de apavorar, não. Deu pra fazer. Porque a prova foi pequena dessa vez agora, né? De certa forma. Isso. Assim, né?
O problema foi que eu quis fazer todas as questões. Todos os cálculos, toda a parte de química e física, aí eu acho que foi por isso que pegou. Às vezes mais uma gestão, né? Tem isso que eu tenho que também trabalhar nessa parte. Da hora, da hora. Mas é massa mesmo ver esses feedbacks assim. É da hora. Mas se você se organizar certinho assim, para o tempo de redação ficar esperto, né? Eu sempre uso aqueles adesivos que eles usam para contar o tempo, como parâmetro para saber a hora que eu tenho que fazer a redação. Eu nunca deixo pro início nem pro final, entendeu? Isso, eu também uso assim. Isso, exatamente. Porque se ficar pro início, às vezes você tá sem ideia. E se for deixar pro final, tu vai fazer com muita pressa, né? Às vezes 50% da prova, redação e fazer o resto. Eu fazia isso. Uma dica boa, pessoal, já que a gente está falando sobre isso, para o nível, uma dica que eu dou para os alunos. Primeiras questões que vocês forem fazer, faz as de peso logo. Entendeu? Não começa pelo início, começa pelas de peso. Então faz português, biologia, química, física, sacou? Tenta, porque você vai chegar com a cabeça mais descansada, e aí essas de peso elas vão mais... Isso, Felipão! Começa com as de peso, aí faz a redação, depois termina as outras. Sacou? Matemática, que eu sei que vocês passam mais mal assim, às vezes, a maioria, né? Deixa por último, qualquer coisa. Se você não souber a matemática, passa o olho, né? Tenta ler lá direitinho. Se você souber fazer, faz. Senão qualquer coisa deixa pro final, se vocês não souberem muito. Então, tenta garantir as que vocês sabem e as de peso. Fora a redação também. Por quê? Redação, pessoal, ela vai ser contada depois que você classifica para correção. Então, tipo assim, se você alcançar a nota de corte para ir para correção de redação, né? Essas redações ali, a galera já viu como é que é. Ali conta muito. Então, às vezes, tu dá uns vacilos na redação ali, eles vão penalizando. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, tudo isso aqui é critério de penalização. E é ruim porque perde um ponto, velho. Aqui é mó rolê, imagina, a redação vale 8. Tu perde um já, velho, já tira, né? Entendeu? Então, a redação, ela vale 8. Tá bom, pessoal? Sendo que ela tem peso 4, então ela vai ser multiplicada ali até virar 32 pontos. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, a gente vai tentar... Eu vou mandar o tema para vocês lá no grupo, a gente vai exercitando, vocês podem ir tirando dúvida e tal, a gente vai arrumando aqui. Mas a ideia mesmo é vocês errarem para a gente corrigir e vocês estarem aprendendo essa questão aí da correção. Tá bom? Isso, ó, tá vendo? Tira muito ponto. Prof. Oi. Qual a nota, assim, da redação que seria considerado boa para passar? Ó, usando a critério de 8 pontos, né? Galera geralmente tira tipo 6,5, 7, 7,5, por ali. Raramente tira 8 mesmo, assim. Mas é mais ali, 6,5 já é de boa. Entendeu? 6,5, 6,8. Beleza, João, tranquilo. A aula. Vai, pode perguntar, se alguém tiver mais dúvidas aí. Mas conta muito a nota de cor da prova objetiva também, né, Thiago? Isso, demais. É porque a redação só vai ser corrigida depois, né? Isso, porque em 2016 eu fiz o vestibular em Aparecida, fui para correção da redação, mas eu voltei feio. Os meninos, a nota de corte, se eu não me engano, foi 182,5. Eu fiz 185. Os meninos que estavam passando, estavam fazendo 210. Isso. Então, assim, estavam muito longe. Isso. Aí entra essa questão, por quê? Às vezes tu classifica para a segunda fase de correção, mas aí tu classifica muito perto da nota de corte, aí às vezes tu cai, entendeu? Às vezes aí acontece isso. Então, os alunos que... Dá mais um exemplo. Tem muito aluno que às vezes pega, tipo, passa para correção, eles estão como se fosse ali no segundo lugar, terceiro lugar, e aí depois que tem a correção de redação, eles descem ali pro quinto, pro sexto. Eu vi muito isso acontecer nesse último vestibular. Entendeu? Então, técnica de chute. Eu vou sempre mostrando para vocês, mas é aquele esquema, pô. Matemática e física vem dupla, entendeu? Então, essas duplas ali, vocês têm que ver. Se tiver as duas iguais, ou as duas são falsas, ou uma é verdadeira ou até falsa. Entendeu? E aí, na dúvida, eu sempre falo pros meninos brincando, né? Mas é meio que verdade. Na dúvida, chuta falso. Tá? Mas o ideal é vocês saberem mesmo os itens. Tá certo? Isso é mais pra matemática, assim. Agora, física, por que eu indico tanto chutar a física? Por causa do peso da física. Tá? A matemática ali deixa pro final, se você não souber fazer, porque é muito algébrica, né? Tá com um falso ali, mas tenta resolver, tenta ver o esquema das duplas. Se você já achou uma verdadeira ali, às vezes a outra é falsa. Tá? Durante as aulas a gente vai estar pondo isso aí, questão. Tá bom, pessoal? Gente, meu tempo aqui esgotou. Beleza? Vou estar passando tudo isso para vocês lá no grupo. Podem ficar tranquilos. Tá? Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar perguntando pra gente. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Lele. Tem alguma análise de incidência dos assuntos? Sim, tem sim, Lele. Eu vou mandar lá para vocês. Eu já tinha mandado no grupo lá, né? Eu vou botar de novo lá. Pode deixar. Tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado aí a todos vocês.
Bom restinho de final de semana para vocês aí, bom domingão amanhã, e a gente se encontra aí durante a semana nas aulas. Beleza, pessoal? Obrigado, Mari, obrigado, Volney, valeu, Lele, obrigado, Felipão, Ana Beatriz também, sempre presente, Maria Clara também, tá? As duas Maris, né, a Fabrini, Samira também. Beleza, pessoal? Obrigadão para vocês e bom descanso, tá bom, galerinha? Forte abraço, tchau, tchau.